Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Vamos juntos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Você pode fechar os olhos por um instante. A imagem que Deus me dá nesse momento é a imagem de Jesus entrando na casa de Lázaro. E suas irmãs estavam, uma ouvindo a palavra e a outra agitada, fazendo muitas coisas. Deus, dentro de nós existe também essas duas realidades. Uma agitação das preocupações, das coisas que precisam ser realizadas. Mas há também, Deus, o desejo de ser como Maria, que se prostrava e ficava ouvindo a tua palavra. Ela ficava ouvindo os teus ensinamentos. Senhor, nessa manhã, dai-nos um coração de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração daquela que escolheu a melhor parte. Nós saímos das nossas casas hoje. Alguns irmãos saíram e vieram direto do trabalho. Aqui nós estamos. Nós queremos também a melhor parte. Dai-nos um coração humilde, daqueles que se prostram para ouvir os teus ensinamentos. Senhor, acolhe o coração de cada um dos irmãos que aqui estão, daqueles que estão aqui hoje pela primeira vez. Nós queremos, Senhor, com muita docilidade, com muita doçura, ouvir a tua voz, ouvir os teus ensinamentos, ouvir, Senhor, a direção que o Senhor trouxe para cada um de nós nessa manhã. Não há nada mais importante para as nossas vidas do que ouvir a tua direção, do que estar com o Senhor. Por isso nós nos colocamos hoje nessa postura daquela que escolheu a melhor parte. Nós aqui estamos pedindo essa graça que nós acabamos de cantar. Estamos prostrados, com o coração prostrado, para dizer isso. Mostrai-nos, Senhor. Mostrai-nos o teu caminho, a verdade que orienta a nossa vida. Conduz-nos, Senhor. Mostrai-nos, Senhor, as tuas veredas, sendas do altar. Mostra-nos, Senhor, a direção do alto, da eternidade. Mostra para cada um de nós. Convence os nossos corações. Acalma toda agitação. Fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. O início da atividade apostólica, ministerial, do serviço de Jesus começa com uma pregação prática. Pregação do arrependimento, da conversão. O movimento que Jesus faz é um movimento de continuidade daquilo que João Batista tinha acabado de pregar. João Batista pregava que as pessoas precisavam se arrepender para chegarem até Jesus. E nosso Senhor, então, Ele continua essa pregação do arrependimento para que as pessoas consigam chegar até o céu.
Meus amados irmãos e irmãs, nós percebemos nesse exato momento que se finda o tempo das promessas, se finda o tempo da espera, porque a plenitude do tempo já chegou, que é o próprio Jesus. E com ele, Jesus então tem a missão de espalhar, porque ele é o vínculo da misericórdia. Ele então tem essa missão de espalhar para o mundo toda a misericórdia de Deus. Só que o mais bonito de tudo isso é que Jesus, quando vem inaugurar esse tempo novo, de espalhar a misericórdia pelo mundo, ele faz isso chamando as pessoas, trazendo para perto de si, mas Jesus não faz isso de qualquer jeito. Olhe para o Padre. Quando Jesus chamava as pessoas dilatavam o seu coração, as pessoas dilatavam o seu espírito, e junto com o convite de se aproximar da vida dele, ele dizia: eu preciso que você se converta. Em diversos momentos a gente percebia isso. Jesus olhava para as pessoas e dizia: eu te amo, eu te curo, mas nunca mais volte a pecar. Vai, porque a tua fé te salvou, mas não voltes a pecar. Ou seja, todo o encontro de Nosso Senhor era um encontro de amor. Ele dilatava o coração das pessoas, sem deixar de lado o desejo de que elas pudessem alcançar o céu. E elas poderiam sim alcançar o céu por meio de um ministério vivido na sua própria experiência pessoal, chamado conversão. A conversão é uma mudança de vida, como a palavra explica, metanoia. É como se você tivesse um caminho, direção e pudesse regressar ao início de tudo. Esse movimento diz respeito à capacidade de termos de encontrar em nós a essência do amor, da pureza que vem do alto. Ou seja, quando a gente então pensa em falar de conversão, a gente não está falando no movimento absoluto e único, mas é num processo contínuo que vai se desvendando ao longo da nossa existência. Só que é interessante que a palavra de Jesus é uma palavra firme. Ele espalha a misericórdia, sim, é verdade. Ele acolhe, as pessoas dilatam o coração, mas ele não abre mão de fazer com que as pessoas enxerguem que dentro de si existe um potencial de eternidade. Jesus vai deixando os rastros do céu, os rastros da eternidade, para que as pessoas percebam e não permaneçam as mesmas. A preocupação de Jesus, que maior preocupação que ele tem é que a gente não continue sendo os mesmos, mas Jesus quer que a gente, olhando esses rastros de eternidade, comece a aspirar aquilo que Paulo diz, buscar as coisas do alto, para viver como Deus. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a gente precisa entender que a liturgia de hoje nos dá uma estratégia de conversão. A liturgia da palavra concede de uma forma muito concreta a cada um de nós uma estratégia para que eu também possa me converter. Então, se você tem carne e osso, você pode bater assim no peito e dizer: eu preciso de conversão. Diga assim: a minha vida precisa ser quebrantada hoje. E o padre quer falar uma coisa muito especial para a gente aqui. Cá entre nós, a primeira leitura que a gente conhece tanto, a história do profeta Jonas, que é uma história belíssima de um homem que serviu a Deus, que fez a vontade de Deus. Vocês lembram que a rebeldia dele, Deus queria que ele fosse lá para Nínive, ele quis ir para outro lugar, e foi fazer a sua vontade, até que Deus permitiu. E lá no meio do mar houve aquela agitação, as pessoas perceberam, jogaram aquele homem no mar, o peixe veio, engoliu. 3 dias depois, onde jogou o peixe, jogou o Jonas? Lá onde Deus tinha pedido para ele ministrar. Pois bem, lá com o coração todo ruído, todo quebrado, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que lá era uma cidade muito, muito grande, que eram necessários muitos dias para que a palavra pudesse ser escutada e acolhida. Mas a própria palavra diz que um dia só foi necessário, todo mundo se converteu. E aí a gente pensa assim, de diversas formas: nossa, que bonito, a pregação chega, as pessoas se convertem. Mas no fundo não é isso que a liturgia quer ensinar. A palavra de Deus tem algo escondido aí nesse livro. E o que está escondido lá?
olhe para o padre, não perca isso. O que está escondido nesse livro é uma palavrinha do grego chamada techuvá. Techuvá é uma palavra, mas a sua tradução é uma expressão grande. Techuvá é o segredo da carta de Jonas. Essa palavrinha do grego quer dizer, é mais fácil Deus converter uma cidade inteira, é mais fácil Deus converter uma multidão inteira, do que converter um profeta. Techuvá significa, é mais fácil Deus converter milhões de pessoas do que o coração de um líder. E aí a gente escuta isso por quê? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui amamos a Deus, sim ou não? Todos nós que aqui estamos ouvimos a palavra de Deus, comungamos seu corpo e sangue, sim ou não, minha gente? Pois então a palavra é para mim, é para o senhor, é para a senhora. Será que de fato, hoje, eu estou dando tanto trabalho assim a Deus? É mais fácil ele converter um coração de milhões e de uma cidade inteira, do que converter o próprio coração daquele que serve a Ele. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, toda a liturgia de hoje e essa leitura quer manifestar o quanto é difícil a gente permitir que Deus cure, trabalhe e converta. Só por questão de curiosidade, o livro de Jonas acaba com um ponto de interrogação. Ele estava sentado na sombra de um junípero, pede a Deus a morte, por quê? Porque Deus tinha sido misericordioso e tinha perdoado o povo. Como um profeta, um homem enviado que pregou, podia terminar dessa forma? Queridos, a nossa vida é hoje iluminada pela ação do Espírito Santo, para que a gente tenha a capacidade de enxergar em nós o que também a gente pode fazer para se parecer com Ele. Por que a gente está falando disso? Porque existe uma estratégia, como o padre disse. E a estratégia primeira é fazer com que a gente tenha capacidade de fugir do pecado. E em segundo lugar, ouvir a sua palavra. Você sabe aquela história que diz assim, que não existe nada que tenha, ninguém que tenha uma cabeça mais dura do que o homem? Alguns de vocês vão concordar, que diz assim, padre, esses dias eu ouvi isso, o meu esposo é cabeça dura, padre, ele tem que ir no médico, ele tem que fazer os exames, mas ele diz que não precisa de médico. Então dizem que os homens são cabeça dura, porque não gostam de ir no médico, que não gostam de fazer os exames, que precisam fazer, que estão lá passando mal doentes, mas não arreda a pé. Diz assim, padre, não existe nada mais cabeça dura do que o homem. Sabe que existe? Só é mais cabeça dura do que o homem que não deseja fazer exame, o cristão que não pensa em se converter. Essa pregação e esse tópico de falar de conversão não diz respeito a um tópico da quaresma, mas deve ser algo concreto de todo ano. E a conversão pessoal diz respeito a essa capacidade de verdade de a gente se afastar. Porque se a gente não se afasta do mal, se a gente não se afasta daquilo que nos causa a separação e o afastamento de Deus, somos nós que estamos negligenciando o nosso processo de conversão. Ou seja, o Salmo 1 vai dizer que aqueles que se sentam na roda dos escarnecedores, eles não prosperam na vida espiritual. O que o Padre no fundo quer trazer para cada um de nós é, se nós nos descuidarmos com o crescimento da nossa vida espiritual, nós nunca vamos nos converter. Ou seja, se a gente luta para ser melhor, se a gente luta para se afastar do pecado, isso significa que eu vou enxergar uma possibilidade de crescer na vida espiritual. Mas se eu já abrir mão dessa história de conversão, já está tudo bem. A Bíblia diz, e eu não sei se você percebeu e vai ter capacidade de entender o que o Padre vai dizer, que é muito simples, mas a Bíblia diz que Jesus chamou, mas ao mesmo tempo que chamou, Ele já falou, conversão. Jesus chama os discípulos, eles largam a rede, mas esse chamado ele é intrínseco com a pregação da conversão. Isso sabe por quê, queridos? Porque Jesus nos chama e nos diz, eu quero que você seja melhor do que você já é. Você quer me servir? Venha me servir, venha fazer as coisas para mim, mas com o coração quebrantado. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós que não basta nos colocarmos na fila daqueles que servem a Ele, porque fazer as coisas para Deus qualquer um pode fazer, mas fazer as coisas para o Senhor com o coração próximo do dele, isso significa de fato fazer um movimento de esvaziamento. Conversão
Não é algo simples, porque você significa gastar tempo, dizer para você que você precisa melhorar, ter um processo de autorregulação. Que processo é esse, padre? É um processo de avaliação e perceber, eu não consegui aqui por isso, eu não consegui chegar nesse ponto por causa daquilo. Então, refazer essas estratégias significa levar a vida espiritual a sério. O processo de autorregulação na vida espiritual não significa dizer assim, eu não consegui, pronto, cruzei os braços e vou continuar a vida. Muita gente faz isso. O processo de autorregulação na vida espiritual significa, opa, eu estou percebendo que eu não consegui da última vez. Por que eu não consegui? Eu não consegui por isso. Então, qual é a próxima estratégia que eu posso ter? E aí entra a estratégia. Então eu vou fugir da ocasião. Eu vou não é uma questão de medo, é uma questão de ser esperto para não desagradar o coração de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é escutar a palavra. Quanto a gente ama a palavra, o quanto a gente reza todo dia com a palavra. E o padre quer estimular você a trazer a Bíblia mesmo para a igreja, a rezar com a palavra todos os dias. Por quê? Querido, posso falar? É a palavra de Deus que convence a gente. É a palavra de Deus que vai santificando a gente, junto com os sacramentos da igreja. Às vezes a gente fica absolutizando sempre, e é verdade, porque é o tudo da nossa vida, os sacramentos, mas não deixa de mão a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, como vai dizer os santos da igreja. Ler a palavra é encontrar o próprio Jesus, e é a palavra que vai trazendo essa segunda parte da estratégia. Primeiro eu fujo, e segundo, eu estou mergulhado, eu estou vivendo, eu estou lendo, eu estou bebendo, eu estou recebendo a palavra. E eu termino essa homilia de uma forma muito simples. De manhã eu estava rezando, e de manhã quando eu estava rezando antes da primeira missa, veio um sentimento assim, sabe, de céu. E aí me veio esse pensamento no finalzinho da minha oração das laudes. Talvez nós só vamos conseguir lá no céu perceber o nível da alegria e da assertividade do nosso sim para Deus. Deus chamou a gente, mas a gente dá um sim para Deus, mas a gente não tem noção de quanto isso é importante. E aí o padre vai traduzir para vocês de uma forma muito fácil. Você já foi convidado para ser padrinho ou madrinha de um batizado, de alguma coisa assim? Você ficou feliz? Você já foi convidado para ir numa formatura de alguém que considerou você especial? Você ficou feliz? Você lembra quando alguém chamou, olhou assim para você e disse assim, olha, não vai ter muita coisa não, vai ser só 3 pessoas, mas eu queria que você fosse lá em casa, eu queria te convidar para uma coisa, para um jantar, para um momento de aniversário. E a gente olha para o padre. Alguém considerou a gente especial. E porque considerou a gente especial, convidou a gente para algo que era importante para ela. Não é assim que a gente faz também na vida da gente? Não é todo mundo que entra na vida da gente, mas são as pessoas que a gente considera que sejam especiais. Essas pessoas a gente convida, não é assim? Pois bem, Deus considerou você especial de alguma forma. Deus considera cada um de nós especial, e é por isso que Ele chama a gente a viver uma vida com Ele. E aí o padre lá no final da oração estava pensando nisso. Hoje o olhar humano faz com que a gente até perceba, mas a gente fica mais percebendo o nível do cansaço, o nível de quanto a gente gasta de energia, quanto a gente percebe que precisa ter compromisso. Quando a gente vai servir a Deus, a gente guarda tudo isso. E a gente sabe que comprometer-se nem sempre é divertido, então exige de nós. Então a gente acaba ficando mais com essa parte. Então o padre quer dizer da outra parte. Talvez lá no céu a gente vai dizer assim: ainda bem que eu não tive medo e dei a minha vida pelo Senhor. Ainda bem que eu desgastei tudo que eu podia. E agora faz sentido aquela palavra que Jesus diz: aquele que deixar pai e mãe por causa de mim ganhará 100 vezes mais. Faz sentido aquela palavra de nosso Senhor que diz: quem perder a sua vida por conta do reino, vai encontrá-la. Hoje nós estamos aqui com jovens, 7 jovens que estão prontos, foram testados e estão aqui para dar vida, não para fazer do seu jeito. Tem que fazer do jeito de Deus, se convertendo todo dia, como o padre acabou de dizer.
Mas saibam que isso vai mudar a vida de vocês. Não tenham medo não de fazer tudo com muito amor, com muito zelo, com muito capricho. Que nunca vai ser para as pessoas que vão ver. Nunca vai ser para o diácono, para o padre, mas sempre vai ser para nosso Senhor. Então amem, se entreguem e façam tudo com amor, com perfeição, porque é para Deus que vocês estão fazendo. Hoje o Evangelho terminou dizendo que Jesus chamou 2. Eles largaram tudo e seguiram a Ele. Essa missa é a missa que Deus está chamando vocês. Está dizendo, larga tudo e vem. Então, que o sim de vocês seja um sim definitivo. Quando tiver o cansaço, eu estou fiel, porque eu estou servindo a nosso Senhor. A partir deles, toda a comunidade recebe também esse chamamento, essa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,